Olá, galera do primeiro ano. Esse é o roteiro 2 da aula de sociologia, tá? Esse roteiro foi para o Drive agora, semana passada, então é da atividade referente ao dia 27 ao dia 30 de abril. A atividade de sociologia, ela vai falar sobre estranhamento e desnaturalização. Então, tem um texto e 2 videozinhos para vocês assistirem, para vocês explicarem com as palavras de vocês o que vocês entenderam sobre estranhamento e desnaturalização. Então vamos lá, eu vou ler o texto com vocês, vou dando uma explicadinha no texto, talvez fique um pouco mais claro. Então vamos. Sociologia no ensino médio: o estranhamento e a desnaturalização dos fenômenos sociais na prática pedagógica. O objetivo desse artigo surge na tentativa de se discutir algumas questões e possibilidades do ensino da disciplina Sociologia no ensino médio, a partir de um caminho de análise que sugere a ampliação das alternativas para a prática docente. Então, no primeiro momento, é importante destacar um princípio epistemológico. O que é epistemológico? Vocês lembram? Epistemologia, origem do saber, né? Da onde eu sei as coisas. É a parte da filosofia que vai estudar o porquê do conhecimento, o porquê da origem, a episteme, da onde surgiu. Então, é importante destacar um princípio epistemológico, então, da onde vem o saber, que caracteriza a estrutura da pesquisa e do ensino das ciências sociais. Ou seja, que aparece como perspectiva, como fundamento para o desenvolvimento do ensino da sociologia no ensino médio. O movimento de estranhamento e desnaturalização. Então, primeira coisa em sociologia que a gente tem que pensar: estranhamento e desnaturalização. O movimento de estranhamento é o ato de estranhar, no sentido de se admirar, de se espantar diante de algo que não tem conhecimento ou costume. Pode-se alcançar o estranho ao perceber algo ou alguém de forma diferente que se conhece, ou assombrar-se em função do desconhecimento de certos fatores, ao se sentir incomodado diante de um fato novo ou de uma nova realidade, ao não se conformar com algo ou com uma situação em que se vive, ao não se acomodar, ao rejeitar. Então, o que é estranhamento? Estranhamento é achar estranho. O estranho não é sentido só, tipo assim, de achar feio ou de bonito. Feio e bonito é gosto. O estranhar é achar aquilo diferente, é admirar e falar assim: nossa, mas por que isso acontece? Por que que algumas culturas são diferentes da minha cultura? Por que que algumas sociedades são diferentes da minha sociedade? Isso não é normal para a gente, não é claro para a gente, então a gente estranha. O estranhamento, nesse sentido, se apresenta ao ensino das ciências sociais como uma via que possibilita no indivíduo o surgimento de uma sociedade primeira do saber, de uma vontade em se conhecer o novo, em se habituar e a ele e assim entender melhor. Surge como uma ferramenta essencial para o início da problematização de um fenômeno social a partir das perguntas que suscita em cada aluno. Por que isso ocorrer? Sempre foi assim? É algo que só existe agora? Por exemplo, frente à questão da violência, podemos perguntar: houve violência em todas as sociedades? Como era a violência na antiguidade? Em outros países, a violência que vemos no nosso cotidiano, há só um tipo de violência? Quais as razões para as tais e quais tipos de violência? Então, a partir do momento em que eu estranho alguma coisa, eu começo na minha cabeça a formular perguntas, eu começo a arrumar problemas, a problematização. Então, eu fico pensando em algumas perguntas para tentar entender tal fenômeno. Estranhar as situações, inclusive as que fazem parte da experiência da vida do aluno, é uma condição necessária das ciências sociais. O estranhamento possibilita o início de um movimento capaz de caminhar para além das interpretações marcadas pelo senso comum. Surge como uma maneira de se começar a estruturar o objetivo de uma análise sistemática da realidade. Então, vamos lá. Eu vi uma coisa, eu achei ela estranha, eu criei perguntas.
depois eu vou ter respostas. Então, é o que possibilita o conhecimento, é sair do senso comum. Vocês lembram quando eu falei para vocês a diferença do senso comum para o conhecimento científico? O senso comum são coisas que acontecem e eu sei a resposta, mas eu não sei nem por quê. Toda vez que eu falo disso, eu jogo a mesma questão para a gente não mudar de exemplo. Por que, que o céu é azul? Ah, por que, que o céu é azul? Ah, porque ele é azul. Quando eu vou para o conhecimento científico, eu sei que é porque eu pesquisei, eu investiguei e eu sei que é porque reflete a cor do oceano. Então vamos lá. Ao lado do estranhamento, outro movimento epistemológico, então, outro movimento do saber, tem papel importante na fundamentação do ensino da disciplina de sociologia no ensino médio, a desnaturalização. É comum ouvirmos no cotidiano da prática pedagógica a expressão "isso é natural". Essa expressão aponta para a ideia de que algo que sempre foi ou será da mesma forma, imutável na relação tempo e espaço. Em consequência, por exemplo, podemos nos deparar com uma situação assim: é natural que exista a desigualdade social, é normal, afinal ela sempre existiu e sempre existirá. O mundo é assim mesmo. Vocês acham que é normal, acham que é natural a desigualdade social? Se vocês acham que é, tudo bem. Mas se vocês acham que não, a gente vai começar o quê? A gente vai começar a perguntar: por quê? Por que que existe desigualdade social? Como a desigualdade foi construída? Como era antigamente? Então, dessa forma, os indivíduos manifestam o entendimento de que os fenômenos sociais são de caráter natural, ou seja, não lhes é sabido que tais fenômenos são verdade, constituídos socialmente, isto é, historicamente produzidos e reproduzidos, resultando das relações sociais em suas mais diversas estruturas. A desnaturalização das concepções a respeito dos fenômenos sociais surge como um papel central do movimento do pensamento sociológico. Então, o pensamento sociológico, o pensamento da disciplina da sociologia, ela surge a partir do que a gente olha para alguma coisa e não acha ela natural, e não acha ela normal. A desestruturalização da tendência de se compreender as relações sociais, as instituições, os modos de vida e de organização das sociedades, o aparato político e etc., a partir dos argumentos naturalizadores, possibilita o resgate, primeiro, da historicidade desses fenômenos e, segundo, da noção de que certas mudanças ou continuidades históricas decorrem e dependem de um jogo de poder calcado em razões objetivas, como, por exemplo, a desigualdade social. Um paralelo entre a noção de estranhamento e desnaturalização nos leva de encontro à noção de que a vida em sociedade estrutura-se de forma dinâmica, né? Trocando relações. Ou seja, está em constante processo de transformação. Constitui-se a partir da multiplicidade das relações sociais, que, por sua vez, são capazes de revelar as mediações e as contradições da realidade objetiva de um período histórico. Então, se tudo é dinâmica e nós somos múltiplos, nós trocamos informações. Eu pego uma informação daqui, você pega uma informação de lá, e nós somos a construção de tudo isso, a construção e também as contradições. Por exemplo, o que é contradição? É eu dizer uma coisa e fazer outra. Nós não somos um ser linear, nós somos seres contraditórios. Então, tudo isso somos nós, somos nossa sociedade. É também apreendida por um conjunto de ações capazes de alterar o curso dos acontecimentos, provocando transformações notórias nas formas de organização humana. O saber sociológico, portanto, pode ser construído a partir da sistematização teórica e prática do processo social. Então, a sistematização do saber, a sistematização de como as sociedades funcionam,
faz com que elas mesmas se transformem. Dessa forma, a postura inicial da atuação das ciências sociais no ensino médio pode ser compreendida pela superação do senso comum, em direção a uma análise científica da sociedade. Vamos sair do senso comum e vamos olhar cientificamente para as coisas, dos porquê das coisas. O movimento de estranhamento e desnaturalização, mesmo diante de situações tidas como óbvias, como, por exemplo, na temática familiar, confere especificidade no ensino da sociologia, pois permite que fenômenos aparentemente consolidados suscitem dúvidas e revelem contradições. O processo de estranhamento oferece ao aluno um ponto de partida, uma possibilidade para o desenvolvimento de um saber capaz de levar o indivíduo de encontro a um debate mais amplo. Somando a isso, a desnaturalização surge como o início da superação de certas noções consolidadas naturalmente, o que permite que o aluno ultrapasse os limites do senso comum. Esse movimento permite ao indivíduo inquietar-se criticamente com questões corriqueiras e consagradas pela normalidade. O pensamento sociológico propicia aos jovens o exame de situações que fazem parte do seu dia a dia, imbuídos de uma postura crítica e investigativa, quando traz à tona a tarefa do estranhamento e da desnaturalização dos fenômenos sociais. Despertar no aluno a sensibilidade para perceber e modificar o mundo à sua volta deve ser a tarefa do professor. Então, qual é o primeiro passo para estudarmos sociologia? Entender o estranhamento. Então, eu olho para uma coisa e eu já não acho mais aquilo. Eu acho aquilo estranho. Eu fico perguntando por que daquilo, por que aquilo existe, como que aquilo veio, como que aquilo funciona, desde quando aquilo surgiu. E a desnaturalização. Nada mais é natural ou normal. Tudo tem um porquê. Através desses dois processos, o aluno começa a investigar. Nós, juntos, começamos a investigar e tentar entender como as sociedades funcionam. Então, esse é o texto. Leiam ele de novo ou escutem eu falando aqui, explicando. Assistem os dois vídeos e me responda para você o que é desnaturalização e estranhamento. Um beijo e até a próxima.